Bom dia a todo mundo. Esse é o nosso primeiro Mídia em Foco e a gente está divulgando um pouquinho do nosso trabalho e dividindo a nossa discussão a respeito da Lei 13.786, que trata a famosa Lei dos Distratos. Então, vamos começar. Nossa mediadora, a doutora Carla. Bom dia a todos. Nós estamos aqui com o doutor Leandro Sender, doutora Amanda, eu, doutora Carla, doutora Jéssica, doutor Luiz Fernando e doutor Sérgio Herrera. Nós vamos falar a respeito de alguns pontos da lei em que nos trazem algumas angústias e algumas reflexões para poder que ela seja da melhor forma aplicada. O primeiro assunto é sobre essa aplicação da lei aos contratos que hoje estão já sendo judicializados, ou se a aplicação dessa lei vai se dar ao futuro, aos que ainda forem finalizados ou assinados. Então é uma questão que remete à segurança jurídica do que já foram feitos, dos contratos já assinados, e nos traz uma certa insegurança, apesar do propósito dela trazer a segurança jurídica. Então vamos ver o que cada um de nós aqui tem a falar a respeito desse tema, para umas breves discussões sobre tal. A meu ver, essa primeira situação, ela trouxe para sanar uma questão que hoje aflige muita gente. Em função da situação econômica que o país veio passando, muitos distratos foram realizados e precisava, sim, de uma lei que regulamentasse. Mas até que ponto essa aplicação se dará? Então, nós vamos aqui trazer isso. A meu ver, ela se dará já de imediato. Na minha opinião, ela já se dá de imediato nos processos que estão judicializados e nos contratos já firmados. Não necessariamente se dar de hoje ou da data da sua promulgação à frente. A minha opinião é nesse sentido. A minha questão toda se eu tentar utilizar essa lei dos contratos que já foram feitos, a gente vai ter alguns problemas, como quando a gente fala da nulidade, faltando em algum dos pontos do artigo 35A, quando foram feitos os contratos, eles não tinham esse quadro. Então, por questão de segurança jurídica, como é que posso aplicar uma sanção por faltar algo que eu não sabia que faltava? Então... Esse é exatamente, para mim, o ponto. A lei foi criada em decorrência do imediatismo. Tem um volume absurdo de ações de rescisão e não tem uma classificação acerca do percentual de devolução ou não. E para mim talvez o maior erro dessa lei é que no artigo 35A, parágrafo 2º, e esse para mim é o ponto principal, ele fala que para aplicação das penas de devolução, obrigatoriamente tem que constar no próprio resumo as consequências em negrito e com anuência específica do adquirente. Ou seja, se é para sanar um problema atual, como é possível incluir uma cláusula no contrato assinado há 4 anos, 5 anos? Então vai acabar que essa lei só vai gerar efeitos daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, quando os novos contratos vierem a ser judicializados e sentenciados. Então vai acabar perdendo um pouco o objeto, ao meu ver, o porquê dessa lei vir. Até porque, Leandro, uma lei nova ela não pode modificar e ela tem que observar um princípio basilar dos contratos, que é o ato jurídico perfeito. Então a pessoa contrata numa época que tinha multa ou não tinha multa e de repente vem uma lei posterior impondo um tabelamento numa devolução de um imóvel, de um distrato que ele não tinha essa contratação. Ou todas as incorporadoras convocam os adquirentes e fazem um aditamento para que a lei possa vigorar para esses contratos, ou se respeita o ato jurídico perfeito. Não pode, por uma lei não, até porque se fosse questão de direito processual, a gente sabe que tem aplicação imediata. Sim. Mas aqui é de direito material. E direito material só passa a vigorar a partir do momento em que você contrata novamente. Mas que adquirente vai querer assinar um aditamento que Lógico só vai ser traído a ele? Lógico que não. Mas pelo menos seja proposto. Depende, se ele conseguir negociar a questão do valor que vai ser devolvido para ele, aí talvez ele tenha interesse de discutir isso. Porque hoje, por exemplo, a gente trabalhava com 20% em média para a devolução do valor que ele pagou. Se ele disser assim, olha, eu aceito fazer um aditamento, mas eu quero que o meu contrato
entre também essa percentual maior de devolução para mim, caso a gente venha a ter um problema de pagamento ou precisar rescindir o contrato. Acho que é importante também a gente pensar com a cabeça de quem trabalhou na formulação da lei. E não é absurdo o que eles estão pensando, não, pelo seguinte, sem querer discordar, o professor Sérgio já discordando um pouquinho, eu não vejo esse tipo de negócio jurídico como um ato jurídico perfeito. Por quê? A incorporação imobiliária é um negócio jurídico que visa a constituição de um condomínio edilício. Você tem aí um contrato, um negócio jurídico continuado, com certeza, né? E a doutrina moderna sobre a questão da retroatividade, que cria aquela distinção de retroatividade em grau máximo, médio e mínimo, né? Entende que quando você alcança, quando a lei ela incide sobre efeitos de um ato jurídico passado, ela não está necessariamente retroagindo. Né? É aquela distinção do fato pendente e fato já constituído. Então a gente não olha mais para o contrato, a gente olha para o fato contratual, o fato ocorrido na relação contratual. Sim. Então eu até admitiria a possibilidade, assim, o inadimplemento surgido antes da lei é um fato já constituído. Então esse não pode ser alcançado e ser tratado por essa lei. Mas o inadimplemento nessa relação jurídica continuada surgindo após a lei, eu acho que ele poderia ser solucionado pela lei. Até acho que ela poderia ser solucionada pela lei. Mas a ressalva que o Leandro fez é perfeita. Porque se a própria lei fala que precisa estar previsto no contrato, então você tem problema. Esse consumidor teria sido prejudicado pelo surgimento de uma situação jurídica nova da qual ele não teria contratado. Então esse respeito teria que ser... Porque até pensa o seguinte, um novo contrato feito hoje, que não tem essas condições, não vai poder ser aplicado. Exatamente. Você vai ter duas categorias de consumidor. Na verdade, o requisito é essencial. Se não cumprir, inclusive o incorporador, ele pode... O adquirente pode rescindir por justa causa. Então, ele é obrigado a seguir. O legislador, se não tem nem a possibilidade de não seguir. O legislador pensou adequadamente com a moderna doutrina sobre retroatividade, ou seja, eu posso ir lá no fato constituído no contrato após o implemento da lei, após o advento da lei. Tirou um óbvio. Mas na própria lei criou um óbvio. Na verdade, depende de quem lê e depende de qual o meu interesse. Se eu sou incorporador, eu posso pensar de uma forma, se eu sou adquirente, eu posso aplicar a mesma lei de outra forma. Assim, pelo direito Nos contratos que já foram, os futuros. Até poderia ser aplicado se eventualmente alguma incorporadora já seguisse esse requisito 35A, porque pode ser que alguma incorporadora pelo Brasil tenha esse modelo. Aí poderia ser aplicado. Ela cria um sistema de legalidade contratual que impõe a presença do quadro resumo. E impõe a presença dessas condições do quadro resumo. Então, se você admitir que vai se aplicar uma inadimplência anterior, ou mesmo uma inadimplência deste momento, contemporânea, mas prevista, oriunda de um contrato anterior, eu estou dizendo que eu aceito um sistema em que o quadro resumo é imprescindível para determinados contratos e para outros não. É uma coisa híbrida. Então você está retíssimo. Então, ainda é questão de mais discussões, mas que nesse momento a gente abordou e ficamos num meio que empate, né, entre aplicação imediata e aplicação retroativa aos contratos, levando em consideração que aqueles que vierem inadimplidos a partir da promulgação da lei teriam que se adequar conforme o que a lei está determinando no seu quadro resumo. Houve duas decisões em São Paulo, parece, né, que não se aplica a contratos em vigor. O Edson também já deu uma entrevista dizendo que não se aplica aos contratos assinados antes da lei. Para mim faz sentido, totalmente. Até porque se eu sou adquirente, eu vou, minha ação agora, eu vou dizer, opa, eu quero 50% do meu valor pago. E se eu sou incorporador, eu posso, então... Isso é uma grande bagunça, precisa ser aplicado a partir dos processos, dos contratos. Eu concordo e discordo por dois motivos. Primeiro, por conta dessas exigências, parágrafo 2º, que eu mencionei. Então, realmente, por não constar esses requisitos, não poderia, mas eu acho que a lei deveria ser aplicada imediatamente. Porque essa questão do percentual era basicamente jurisprudencial. Não existia uma determinação, você não tinha uma garantia que ia receber 25%. Sim. A lei foi feita de acordo com a súmula 543 da STJ. Sim. Se fizer só parcialmente ou integralmente. Ninguém tinha justa expectativa de receber 25. Como agora também não tem. Também não tem. Teria. Então acho que a devolução tinha que ser. O artigo 67A tinha que ter aplicação imediata. Acho que deveria ter. Mas acho que o legislador, ele ficou meio que ele não teve a posição correta. Bom, então esse foi o primeiro tema que nós colocamos aqui para discussão.
e vamos dar continuidade aos próximos temas ainda desse primeiro momento.